dia, graça e paz. Uma boa segunda-feira para você. Programa Amanhecer com Deus, um programa da Igreja Presbiteriana Floresta de Governador Valadares. E para esta manhã de segunda, vamos meditar na palavra do Senhor, texto que se encontra na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 21, e assim está escrito na palavra do eterno Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pois bem, meu amado irmão, uma vez que Pedro havia reconhecido a Jesus como Messias, ele começou a ensinar aos discípulos que deveria sofrer. Pedro discordou com veemência. Não, Senhor, isso não acontecerá contigo. No entanto, 30 anos depois, a morte de Jesus, que antes lhe parecera inconcebível, se tornara indispensável. Precisamos lembrar o contexto histórico da carta de Pedro. O cristianismo ainda era uma religião ilegal. E o neurótico imperador Nero era conhecido por sua hostilidade para com os cristãos. Já haviam ocorrido alguns rompantes de perseguição. Pedro está particularmente preocupado com os cristãos escravos em casas de não cristãos. Ele diz que eles devem suportar o injusto sofrimento com paciência. E por que Pedro diz isso? Porque faz parte de um chamado cristão o sofrer. Porque Jesus, embora sem pecado, sofreu por nós, mas não retalhou, deixando-nos o exemplo a seguir. A palavra grega aqui traduzida como exemplo, ela é única no Novo Testamento. Ela denota um caderno de exercícios de um professor no qual os alunos traçam suas letras enquanto aprendem a escrever. Assim, Pedro nos está conclamando a copiar o exemplo de Jesus e a seguir os seus passos. Trata-se de um apelo pungente de Pedro, uma vez que ele havia se gabado de que seguiria Jesus até a prisão e a morte, conquanto na prática o tenha seguido apenas à distância. Agora, recomissionado, porém, Pedro está determinado a seguir o caminho da cruz e a suportar pacientemente o sofrimento injusto. Entretanto, surge uma dúvida aqui. Se nos submetermos ao sofrimento injusto, não há lugar para a injustiça? Devemos permitir que os malfeitores tripudiem sobre nós e, desse modo, encorajar a crescente sofrimento? Não. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, vai justamente responder a este questionamento. E nesse versículo, Pedro afirma que Jesus não revidou e que entregava-se àquele que julga com justiça. Em outras palavras, a razão pela qual somos chamados a não revidar não é porque o mal deve ter permissão para triunfar, mas porque não é nossa responsabilidade puni-lo. Esta é uma responsabilidade do justo juiz, tanto hoje, por meio das cortes de justiça, como no dia do juízo final. Portanto, o amor e a justiça não são incompatíveis. Eles se complementam um ao outro, como observamos no exemplo de Jesus. Pense a respeito dessas palavras, do exemplo a ser dado, do exemplo a ser seguido. Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã de segunda. Nós da Igreja Presbiteriana Floresta de Valadares estamos aqui prontos para poder caminhar com você, abraçar você e dar o exemplo que Cristo tem nos dado a cada dia, a sermos verdadeiramente do Senhor. Boa segunda, Shalom Adonai.